nosso muito bom dia a todos vocês que nos assistem nesta manhã. Este é um vídeo muito especial que estamos produzindo como um anexo, um complemento à nossa análise sobre a doutrina da Trindade. Resolvemos fazer um breve estudo de caso, analisando a conversão da Igreja Adventista ao Trinitarianismo, porque a sua experiência contém elementos muito esclarecedores que merecem ser compartilhados com o nosso time. Neste particular, devo dizer que fui, por mais de 50 anos, um oficial dedicado dessa instituição, e apenas discordo com algumas mudanças que vêm ocorrendo, visando ajustá-la às imposições dos tempos modernos, pós-iluminismo, que vem ocorrendo mesmo no caso de sua inconsistência com a autoridade bíblica. Dentro deste contexto, vamos tecer algumas considerações sobre o Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, Casa Publicadora Brasileira, 2011. Vamos ao que diz esse tratado na página 223, item G, abre aspas. Eles, os adventistas, nem sempre, porém, aceitaram a doutrina cristã histórica da Trindade. Nas primeiras décadas, eles a rejeitaram como antibíblica, católico-romana, contrária à razão, a qual impunha uma cristologia de dupla natureza que parecia negar a expiação divina. Fecha aspas. Esse texto comprova que o tema da Trindade foi analisado pelos pioneiros adventistas e descartado com base em estudos aprofundados, o que reconhecemos como sendo uma característica marcante dos precursores do movimento. E segue o mesmo tratado de teologia, aspas. Por terem sido no passado membros da Conexão Cristã, Tiago White e José Bates, entre outros, seguiam uma forma de arianismo quanto à origem pré-encarnacional de Cristo. Alguns consideravam Cristo um ser criado, a maioria uma emanação do Pai. Não lhes negavam, porém, a divindade, nem o direito de ser chamado de Deus e ser adorado como tal. Afirmavam, sobretudo, que na condição de gerado pelo Pai, Cristo teve um começo e só foi feito igual ao Pai porque este se designou a fazê-lo. Fecha aspas. É natural que houvesse diferença de opiniões entre os pioneiros, devido às suas diferentes origens, conforme diz o Tratado de Teologia. No entanto, relativamente cedo, em 1874, os adventistas já tinham o seu conjunto de doutrinas bem estabelecido, completo, pois permaneceu sem modificações até 1915, por ocasião da morte da Sra. White, chamada carinhosamente de profetisa do Advento. A Igreja Adventista aceita que o dom profético foi manifestado na Sra. White em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. E, graças a este dom, que julgamos verdadeiro, nos últimos 40 anos de sua vida, reinava perfeita unidade em toda a Igreja, como comprova a Declaração dos Princípios Fundamentais, publicados a partir de 1874, na revista Sign of the Time, e posteriormente, de 1889 a 1914, nos seus anuários. E segue o Tratado de Teologia na mesma página. Abre aspas. A maneira como compreendiam a encarnação descambava para uma cristologia monofisista, na qual o pré-existente Verbo Divino, derivado do Pai, mas não coeterno com ele, transformava-se num ser humano a fim de morrer como divina e perfeita expiação. Para eles, afirmar que durante a sua encarnação Cristo foi tanto humano quanto divino era apresentar sua morte como um mero sacrifício humano e não uma expiação divina. Fecha aspas. Sim, pensavam eles, se pudesse haver uma separação do Cristo homem e do Cristo Deus, certamente seria o Cristo homem que teria morrido na cruz, já que Deus é imortal, conforme 1 Timóteo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade
que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, honra e poder eterno. Amém. Estavam corretíssimos os pioneiros da Igreja Adventista, os quais defenderam essa posição essencialmente bíblica de ser Cristo uma geração do Pai, eterno, com uma estrutura física semelhante à nossa, ao longo dos 70 anos do profícuo ministério profético de White. Em virtude da inspiração comprovadamente divina de sua profetisa, agraciada com mais de 2.000 visões, muitas dúvidas sobre a dupla natureza de Cristo, que os pesquisadores da Bíblia arrastaram através dos séculos, puderam ser respondidas. Vejamos a posição de White em relação à dupla natureza de Jesus nesse mesmo tratado. Jesus, abre aspas, foi Deus enquanto esteve na terra, mas se despiu da forma divina e em seu lugar tomou a forma e a figura do homem. Andou na terra como homem. Era Deus, mas por um tempo renunciou às glórias da forma divina. Fecha aspas. Mais adiante, White pergunta, abre aspas, foi a natureza humana do Filho de Maria transformada na natureza divina do Filho de Deus? Não. As duas naturezas foram misteriosamente misturadas em uma única pessoa, o homem Cristo Jesus. Ele exibia uma perfeita humanidade combinada com a divindade, preservando cada uma sua natureza distinta. Fecha aspas. Apesar de Cristo ter as duas naturezas, como nós as temos, é como se tivesse uma só, mista, idêntica à nossa. A divindade e a humanidade juntas constituíam nele uma única pessoa, uma cristologia monofisista, incompatível, portanto, com a teoria dual trinitariana. 10 anos antes de sua morte, White deixou registrada solidamente a sua posição antitrinitariana em um texto de sua autoria. Vejamos a íntegra da tradução do que ela escreveu e publicou em 1905. Aspas. As verdades que foram comprovadas pela manifesta obra de Deus devem permanecer firmes, que ninguém presuma mover um pino ou uma pedra de fundação da estrutura. Aqueles que tentam minar os pilares de nossa fé estão entre aqueles de quem a Bíblia diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e a doutrinas de demônios. Fecha aspas. Carta 87, 1905, páginas 2 e 3, a Elder e Senhora Haskell, 25 de fevereiro de 1905. Manuscript Release, volume 1, página 55, 24 de maio de 1905. Ora, como até 1905 a teoria da Trindade não foi reconhecida pela Igreja e nem adotada até o momento da morte de White em 1915, conforme as declarações dos seus princípios fundamentais registrados naquela época, a carta número 87 suprarreferida certamente deveria permanecer válida até hoje. Com absoluta certeza, os pioneiros não deixaram nem vestígios para a mudança que só ocorreu em 1931, pois que os autores dessa nova doutrina, contestada pelos pioneiros, tiveram que buscar elementos para a mudança somente 16 anos depois da morte de sua profetisa e fora dos seus escritos, como podemos depreender do seguinte texto do Tratado de Teologia, aspas, de 1931 em diante, a concepção de um Deus trinitário, junto com a plena igualdade de Cristo com o Pai e uma cristologia de natureza dual, passou a ser parte essencial das crenças adventistas, das crenças fundamentais adventistas. Fecha aspas. Essa concepção trinitária foi colocada no então criado Manual da Igreja, um tipo de credo adventista não adotado pelos pioneiros que se baseavam estritamente na Bíblia. Esta doutrina só veio a ser aprovada oficialmente na Conferência Geral da Igreja em 1980, em condições pouco compreensíveis para um significativo número de membros.
pois que o que foi chamado de evolução do cristianismo histórico pela Igreja atual foi, na verdade, uma completa negação da obra dos pioneiros, dentre os quais se destaca Ellen White, a profetisa do movimento. Cremos, pois, honestamente, que não se pode considerar como inspirada a mudança que foi sacramentada em 1980 a favor do trinitarianismo, e que todas as indicações a esse respeito, presentes atualmente nos textos de White, não deveriam ser aceitas como verídicas antes de um esmerado estudo comparativo com os textos originais da autora, gravados no CD-ROM da Biblioteca dos Pioneiros Adventistas, visando depurá-los de possíveis acréscimos, como veremos no próximo vídeo. Devido ao avançado do tempo, ficaremos por aqui, deixando os possíveis acréscimos para serem tratados no anexo número 2. Fiquem com o Deus verdadeiro e com o seu amado Filho. Curta a nossa mensagem musical de hoje e até o próximo vídeo, se Deus quiser.